Se para você o futebol argentino parece pleno e em alto nível, saiba que você está errado. Porque há mais de 10 anos, a modalidade vive uma crise no país de Messi e Maradona. E desde então, faz o possível para manter as aparências, mas o seu colapso está mais próximo do que eles esperam. Para começar, precisamos voltar ao ano de 2011, porque o rebaixamento do River Plate fala muito sobre a situação atual da Argentina. Na época, a queda do apelidado como El Más Grande foi simplesmente uma concha de retalhos, formada por cada um dos problemas estruturais do esporte no país. O primeiro dos fatos é a saída em massa de bons jogadores. O empate do time no estádio Monumental de Núñez contra o Belgrano foi de 1-1, mas o agregado cravou o placar de 3-1 devido à partida de ida. Muito se falou sobre a fama argentina de produzir ótimos e promissores jogadores em sua categoria de base, mas no final eles servem apenas como moeda de troca. É basicamente inevitável que eles sejam exportados aos montes pela Europa. No começo da década passada, a Gerardo Molina e associados Euro-Americanas Sport Marketing apontou que as transações de jogadores entre argentinos e os times europeus aumentou em 825% na última década de estudo, o que era igual a 2.204 atletas vendidos ao exterior. Em comparação com o Brasil, que havia vendido apenas 1.374, este número era imenso. Ou seja, a Argentina inflou um problema que o seu rival sofria, mas ainda assim, os argentinos conseguiram se colocar em péssimos lençóis, muito piores que os brasileiros. Mas é natural pensar que dividindo todo esse dinheiro entre os clubes, o River Plate, como um grande time que é, acabaria ficando com quantias enormes de dinheiro. E isso é até verdade, mas apenas até a segunda página. Os valores arrecadados de 2000 a 2006 foram de 228 milhões de dólares em transferência de jogadores, que desde então só tem aumentado. Mas este grande fluxo de ativos financeiros não significou nada, porque na época o clube ainda estava no vermelho, com um passivo, ou seja, com uma dívida de 52 milhões de dólares. A queda do time à segunda divisão é irônica, já que o clube foi a casa de craques como Cambiasso, Mascherano, Gonzalo Higuaín, Crespo, Almeida, Ortega, Gallardo, Aimar, Saviola, D'Alessandro, Cavenaghi, Max Lopes. E a semelhança entre eles? Todos foram vendidos para o exterior. Sequer conseguiram ter o planejamento de edificar uma carreira nacional. Afinal, a união do inútil e desagradável impossibilitaram eles disto. A hegemonia do dinheiro e do futebol em alto nível é europeia, enquanto o solo argentino apenas alimenta esse fenômeno ao exportar desenfreadamente. Então, isso formou o útil e o agradável aos jogadores. O interesse de compradores e do River Plate na transação, com a vontade que todo jovem futebolista tem em viver o sonho europeu. Na época, o ex-zagueiro Pipa Higuaín, pai do atacante do Real Madrid, apontou que tudo aquilo era um dano moral ao clube. As palavras dele foram: "Já faz tempo que o River perdeu sua identidade. Isto é horroroso. É um dano muito grande para a história do clube." Na sequência, o sociólogo Sérgio Berenstein apontou: "O River vendeu mal e comprou pior ainda. Foi assim que o problema começou." Esse problema não diz apenas que a venda desenfreada de promessas é errado, mas também aponta que o futebol argentino sofre uma crise de transparência, gestão e projetos. O ciclo tóxico das transferências é geral e precisa ser discutido. O Guru já falou sobre isso em outro vídeo, dá uma olhada. Anos atrás, o fim da era de Julio Grondona parecia trazer uma época promissora ao futebol do país. Clubes tradicionais estavam sendo reerguidos. O Boca Juniors estava com os herdeiros de Maurício Macri. River Plate estava sendo administrado pelo empresário Rodolfo Donofrio e pelo banqueiro Jorge Brito Filho. O Racing foi posto abaixo das asas de Vitor Blanco. E entre todos os outros estava San Lorenzo, com uma situação ainda mais especial, porque sua marca foi propaganda por todo o globo através do esforço midiático do Papa Francisco e do ator hollywoodiano Viggo Mortensen, que mostrou o brasão da equipe em uma transmissão do Oscar. O primeiro dos esforços foi a tentativa de cortar o financiamento estatal do futebol para privatizar a venda dos direitos de transmissão das partidas, como é feito em países que capitalizam o esporte devido à sua grande importância na indústria do entretenimento. Mas nem a união de todos os poderosos como Donofrio, Blanco e outros surtiu bons efeitos.
Naquele tempo não houve sequer um acordo para escolher o presidente da Associação de Futebol Argentino. Logo, não houve equilíbrio na gestão dos poderes. E com o passar dos anos, a crise apenas aumentou. Um ponto que sabemos que existe é, querendo ou não, o futebol é politizado. E o guru não se refere apenas a diversos jogadores expondo seus posicionamentos dentro e fora do campo, mas também por influência política direta. O governo de Cristina Kirchner tem uma forte relação com a crise que o futebol do país vive hoje. Afinal, foi uma das motivações de tudo isso estar acontecendo. O Estado interviu no processo de privatização dos direitos de transmissão do futebol e adquiriu eles por ao menos 155 milhões de dólares. Desta forma, a transmissão dos jogos estava concentrada na TV aberta estatal. A prática era a seguinte: a entidade AFA vendia as transmissões e, após isto, fazia o repasse aos clubes. Outro grande fator foi o programa Futebol para Todos, um programa que intensificou as receitas do esporte ao governo e aos clubes. Esse movimento foi meramente político, porque foi uma estratégia do governo Kirchner para minar a oposição midiática ao seu governo. Naquele tempo, foi iniciado um movimento que mantinha apenas a publicidade estatal no programa, sem merchandising privado. Após isso, a pressão do governo na AFA levou o campeonato argentino a contar com 30 clubes, que contavam com porções igualitárias na receita geral. Ou seja, os 5 grandes maiores clubes da Argentina passaram a lucrar o mesmo valor que os outros 25 times menores. O monopólio dos recursos na AFA foi descontrolado, porque não houve medidas de controle fiscal. Ou seja, inúmeros empréstimos e antecipações de pagamento foram concedidos ao clube, o que gerou consequências a longo prazo. A falta de competição pelos direitos de transmissão fez os clubes de reféns do governo, afinal, dependiam dele para gerar valores. E a crise financeira do país apenas intensificou o problema. O controle de recursos estava nas mãos da AFA, recursos estes que estavam cada vez menores, e tudo passou a ruir ainda mais quando a SAF da Superliga Argentina de Futebol veio como a alternativa privada ao campeonato argentino. O enfraquecimento da entidade argentina foi tanta que parecia impossível para eles organizarem ao menos uma nova eleição para presidente. E lembra do problema da exportação dos jogadores? O futebol argentino era e é extremamente dependente da venda de jogadores à Europa, mas a comercialização foi taxada pelo controle cambial do país, que aplicava impostos irreais aos clubes. Tudo isso também levou a corrupções e desvios de dinheiro. Parecia óbvio, não? Auditorias internas apontavam um rombo de ao menos 20 milhões de dólares. Junto disto, a contratação de jogadores precisou serem divididas entre dólar oficial e o paralelo. Ou seja, se o jogador recebesse na cotação nacional do dólar, ele ganharia 65% ao menos. Cada problema mencionado aqui, infelizmente, intensifica o maior deles, a violência. Devido a contextos sociais violentos, corrupção, impunidade e descasos de autoridades, é basicamente cultural a violência no futebol de países latino-americanos. A sociedade é violenta e o recorte precisa ser feito quando vamos tratar do futebol latino. As torcidas, formadas por gerações que são ou já foram jovens, refletem pressões sociais e problemas sociológicos, como a falta de investimento em educação, impossibilidade no acesso a necessidades básicas do cidadão e vários outros fatores. Tudo isso, mais os discursos de ódio, aumentam a violência que queima como fogo. A má gestão do futebol, que muitas vezes é o único entretenimento e forma de fuga da realidade da população, acaba sendo combustível para aumentar essa queimação. O futebol precisa ser visto como algo social e vital para a população. Apenas dessa forma, os poderosos que quebraram a modalidade na Argentina vão poder revitalizar o esporte, ou quando a sociedade se juntar e aplicar seus esforços em boas manifestações. Deixando a rivalidade de lado, que o futebol argentino se estabilize e volte ao que era. Vamos ficar na torcida, craque! Outro país que passou pelo mesmo problema foi a China. Mas lá, o problema está ainda pior. Não perca e entenda a falência do futebol chinês.